na baixa atmosfera, e aqui outros sistemas meteorológicos na alta atmosfera. Então, aqui a alta da Bolívia, vórtices ciclônicos aqui no Nordeste, que causa muita chuva, jatos de baixos níveis, jato polar, o jato subtropical, vórtices ciclônicos que cruzam aqui os Andes, a alta da Bolívia, que atua no verão. Então, com base nesses dados meteorológicos que são observados, o meteorologista faz o diagnóstico dos sistemas atuantes e, com isso, ele consegue fazer uma análise e ver para onde que esses sistemas estão se deslocando, se eles estão se intensificando, ou se dissipando. Então, tem várias ferramentas para a gente ver. Mas, hoje em dia, a principal ferramenta do meteorologista que faz previsão do tempo são os modelos numéricos de previsão do tempo. Então, o que faz um modelo numérico de previsão do tempo? Ele faz uma simulação da atmosfera como um todo. Então, ele pega os dados iniciais que foram observados, a observação nunca é descartada, primeiro tem que ter essa observação, e ele cria uma malha de observações equidistantes uma da outra, né? Então, uma série de, digamos assim, de estações virtuais, e essas estações, então, são usadas com as equações físico-matemáticas para dar uma projeção do tempo no futuro. Então, tem a análise, a gente tem as equações, coloca essa análise nas equações e vê o que vai dar para o futuro para a gente poder fazer as projeções. Então, hoje a gente tem vários modelos meteorológicos que são que funcionam para diversas áreas de diferente forma. Tem uns que pegam mais sistemas de grande escala, né, como uma frente fria que tem, assim, 2, 3 mil quilômetros. Tem outros que são mais voltados para sistemas que causam chuva convectiva, né, que tenha mais instabilidade localizada. Mas, no geral, uma das principais ferramentas que o meteorologista utiliza hoje, não só o meteorologista, como todo pesquisador de clima, geralmente o modelo meteorológico, o modelo de previsão do tempo, ele também é utilizado para previsão do clima. Ele muda algumas variáveis, algumas especificações, mas ele também é rodado para definir o clima. Então, quem aqui já ouviu falar do IPCC, acredito que quase todo mundo, né, a gente ouve falar quase todo dia do famigerado IPCC, né, que é o painel interamericano, internacional de mudança do clima, né. Ele tem lá diversos modelos diferentes. Esses modelos, eles, se fossem perfeitos, mesmo assim, ia ter algum defeito nos seus resultados. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essas dificuldades. Então, aqui foi a evolução dos modelos numéricos de previsão do tempo e de clima ao longo dos anos. Então, lá na década de 70, os modelos eles só simulavam a atmosfera e uma parte da superfície da Terra e os oceanos e o mar congelado. Então, era bem pobre os modelos, principalmente por conta da capacidade computacional. Então, os modelos, eles foram evoluindo conforme a computação foi evoluindo. Então, para rodar um modelo numérico de previsão do tempo, como ele tem várias caixinhas lá, e cada caixinha tem interação uma com a outra, sempre precisa de milhões ou bilhões de operações matemáticas que vão fazer esse modelo conseguir andar no tempo, né? Então, os modelos, eles foram incorporando aqui variáveis e ficando mais realistas, né? Porque na atmosfera real tem uma série de interações entre várias variáveis. Então, os modelos, eles foram incorporando aqui, ao longo dos anos 90, aqui aerosóis, depois o ciclo do carbono, né? Depois a dinâmica da vegetação, até a gente estava conversando aqui um pouco antes, e o professor Eduardo falou que ele pegou um modelo canadense e o modelo canadense tirava as folhas, né? Então, esses modelos, eles já estão incorporando várias coisas
para ser o mais realístico possível, né? Aí, nos últimos anos, foi colocada a química da atmosfera e a superfície de gelo. Então, esses modelos são cada vez mais complexos e mais precisos, né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer faculdade de meteorologia lá nos anos 90 e pouco, a meteorologia não tinha muita credibilidade, não, ninguém dava muito valor, não, para o que a gente falava, assim, de previsão do tempo e tal, e hoje em dia a gente já vê que as pessoas usam muito a previsão do tempo, né, então a previsão do tempo está se tornando relevante, muito por causa desse avanço dos modelos de previsão numérica do tempo. Então, os modelos, eles pegam aqui o estado da atmosfera, num tempo t, né, com todas as variáveis, eles têm a equação que descreve o comportamento da atmosfera, então ele vai calcular o estado da atmosfera no tempo t mais um delta t aqui, que no caso aqui desse modelo, que foi um modelo de Cosmo de 7 quilômetros do INMET, é de 3 em 3 horas. Então, se vocês entrarem lá no site do INMET, vai ter esse modelo com as previsões numéricas do tempo, aqui não tem influência do meteorologista, de 3 em 3 horas. Possivelmente todo mundo aí tem um smartphone, nos smartphones às vezes vem até nativo aqui, um aplicativo de tempo e clima, né? E cada aplicativo desses utiliza um modelo específico. Então, a previsão que vocês têm aí é do modelo, não tem nada a ver com o meteorologista. Se tiverem com alguma dúvida, pode ligar aqui para a gente, viu? Que nós podemos fornecer esse esclarecimento. Mas os modelos, eles estão acertando muito, né? Mas depende muito da situação. Então, tem algumas situações de tempo que o modelo não pega bem. E os modelos dos aplicativos, possivelmente, cada aplicativo vai ter um modelo diferente. Então, você entrar lá na loja de aplicativos do seu celular, vai ter, sei lá, uns 20 ou 30 aplicativos diferentes, muitos pegam dos modelos públicos que tem, e muitos rodam seus próprios modelos e fornecem essa informação. Aqui eu peguei, ficou pequenininho, acho que não sei se vocês vão conseguir ver. Eu peguei só para ilustrar, esse site é bem legalzinho, assim, que dá para comparar o mesmo ponto com diversos modelos meteorológicos. Eu não peguei aqui para Minas Gerais, porque aqui não tem previsão de chuva para os próximos 10, 15 dias aí, não tem nada de chuva, né? Eu peguei aqui esse ponto aqui, que eu botei lá no Espírito Santo, ó, lá perto de onde nasceu o Roberto Carlos, lá que eu de Itapemirim. Aí, por esse modelo, ó, é um modelo do Centro Europeu, ele bota essa estação virtual, que eu chamei, ele bota a estação a cada 9 quilômetros. Então, eles têm lá um computador poderoso, eles pegam esse modelo, roda para o planeta todo com essa grade de 9 quilômetros. E não sei quantos níveis na vertical, né? Aí tem os níveis na vertical também, né? Então, aqui, ó, ele estava prevendo um acumulado de chuva para os próximos 5 dias para essa região de 35,8 milímetros. Aí tem o GFS, que é um modelo muito bom que a gente usa aqui, geralmente, na previsão do tempo, que é um modelo americano. Ele tem essa caixinha aí de estações virtuais, que é de 22 quilômetros. E ele está prevendo aqui uma chuva de 25 milímetros. E tem um modelo alemão, que é o ICON, que ele faz essa caixinha de 13 quilômetros. E ele está prevendo só 8 milímetros para essa área. Então, cada modelo ele vai ter uma resolução diferente para as equações que governam os movimentos e as interações na atmosfera. Então, eles vão ter vários resultados diferentes. Então, aqui, qual que eu deveria acreditar aqui? Em nenhum, possivelmente nenhum deles vai dar o resultado, mas ele dá um indicativo de chuva bom. Então, possivelmente, a gente vai ter uma pancada de chuva nessa região que vai, ou vários sistemas de pancadas de chuva que vão provocar uma precipitação significativa.
Até alguns tempos atrás, a gente aqui evitava falar em milímetros. Hoje a gente bota um range, assim, porque as pessoas já sabem o que é 1 milímetro de chuva, né? E já procuram saber e ter essa informação. Então, mas geralmente quando a gente prevê aqui uma pancada de chuva, a gente coloca assim de 20 a 50 milímetros, porque o range é muito grande e a chuva, ela é um fenômeno pontual, então é muito difícil de prever. Esses modelos, eles preveem chuva geralmente por movimento ascendente. Claro que tem movimento ascendente, tem umidade, tem outras variáveis, né? Mas principalmente por movimento ascendente. Então, vai depender de como que cada modelo transforma. Então, para alguns sistemas, o modelo que tem maior resolução nem sempre vai pegar da melhor forma. Então, tem muitas variantes. E aqui a comparação, né? Não sei se está dando para ver aí, está dando para ver direitinho aí? É que eu peguei, estava fazendo essa apresentação na quarta-feira, né? Então, aqui dá para ver para Belo Horizonte a previsão aqui para os próximos 5 dias de 4 modelos diferentes. Então, tem esse Meteo Blue aqui, que eu acho que é francês, mas eu nem sei qual que é a resolução dele, que a gente não utiliza muito ele, não. Então, ó, dá variações diversas aqui, né? Por exemplo, aqui ele já estava enxergando um chuvisquinho, mas na rodada seguinte, que a cada 6 horas eles rodam o modelo de novo, então pega a análise inicial das observações e gera essas informações de novo. Então, na rodada seguinte que eu olhei depois, eu não troquei aqui o slide, mas ele já tirou esse chuvisquinho aqui, essa chance de chuvisquinho que tinha aqui. Mas vai ter uma queda na temperatura aí lá para a semana que vem. Então, aqui, ó, esse aqui está dando mais queda, está dando lá a mínima de 13 graus. Mas aí a gente já sabe que ele tem um erro meio sistemático para cá e a gente já está prevendo aí uns 10 graus para cá, para segunda-feira. E aqui é os modelos que a gente tem lá no IMET. Então, lá tem os dados é um modelo só que em resoluções diferentes. Então, a gente tem um modelo com 2,8 por 2,8 quilômetros, então ele gera aquelas estações virtuais a cada 2,8 quilômetros. Ele é mais importante, assim, para a gente monitorar principalmente sistemas convectivos, aqueles que têm mais a ver com calor local, transferência radioativa de pequena escala, e tem o modelo de 7 por 7 quilômetros. Então, a gente roda esse aqui para algumas regiões do Brasil só, esse 2,8, porque é muito pesado, nosso sistema computacional lá não aguenta rodar ele para o Brasil todo. E esse aqui a gente roda para a América do Sul, aqui fornecendo produtos para diversos locais. Então, aqui está o meteograma aqui para Belo Horizonte, para a gente comparar com os outros lá. Também já está dando aqui, ó, que nenhuma chance de chuva aqui até o dia 8, o 2,8 ele é só para 2 dias, então aqui é do dia 6, dia 7, dia 8, e o de 7 por 7 quilômetros, como diminui aumenta a grade, né, aumenta o espaçamento da grade, ele roda para 7 dias, então ele dá uma tendência aqui, geralmente até 3, 4 dias ele dá uma previsão muito assertiva. Passou de 4, 5 dias, já é uma tendência é só um imaginário, assim, geralmente ele já dá mais erro. Quanto mais a gente se afasta das condições iniciais observadas, maior é a chance de ter erros, porque além dos erros do modelo, a gente tem um problema computacional, porque nas observações a gente só vê a linha decimal, né? Então, a gente vê, por exemplo, temperatura, a gente observa 29,4, a gente não observa 29,453. E aí, quando roda nesse modelo meteorológico, ele faz bilhões de cálculos com esse valor. Então, esse pequeno erro aí de arredondamento lá no 10º, ele vai se propagando com o tempo, e quanto mais longe da condição inicial, maior o erro, ele vai para outro caminho. Bom, então,
já falei para vocês, dei uma geral aí sobre condições do tempo, como é a observação, as condições do tempo. Vou falar um pouco sobre os extremos de tempo que acontecem, né? Então, os dados históricos, eles nos permitem fazer uma série de análises, né? Aqui eu fiz essa análise até para uma apresentação que eu fui lá no pessoal da Sociedade de Engenharia, que a gente, geralmente quando acontece uma chuva catastrófica, né, como foi aquela de janeiro do ano passado, o pessoal, não, mas isso nunca aconteceu, vai alguém na mídia e diz, não, isso é uma chuva de 10 mil anos, de 10 milhões de anos, de 1 milhão de anos. Aí eu peguei os dados que a gente tem de clima, de tempo, né, diário, observado aqui na estação, dos últimos 60 anos, aí, desde 61, e aí a gente vê que não tem grandes variações no número de chuva aqui, acima de 50 milímetros por 24 horas. Então, aqui lá na década de 61 a 70, deu 48 episódios, e aqui na última década deu 48 episódios. Então, não variou muita coisa, né, no total. Né, mas a chuva também, em termos de média global, aqui a década de 2001 a 2010 parece que foi mais chuvosa. Mas aí a gente tem que sempre ter cuidado quando a gente faz essas análises, principalmente com média, porque se a variabilidade for muito alta, a média não me diz nada. Então, se a média, por exemplo, aqui, a média para abril é 100 milímetros, mas um ano chove 0 e no outro chove 200, para que me serve essa média? Para nada, não vai ter ideia nenhuma de serventia para essa média. E aqui foi que eu fui buscar alguns eventos semelhantes a esse que aconteceu. Não teve da mesma magnitude, assim, da mesma intensidade, que foi um evento realmente catastrófico. Que na nossa estação aqui, em um dia, aqui, ó, pegou 171,8 milímetros. Isso é muita chuva, muita chuva. E aí, não satisfeito com esse dia, no outro dia deu mais 140 milímetros de chuva. É muita água. Então, aqui, se a gente pegar que janeiro é o mês mais chuvoso climatologicamente mais chuvoso, né? Tem essa característica de ser o mês mais chuvoso. A precipitação é em torno de 330 milímetros, então choveu, assim, a média do mês em praticamente 2 dias. Então, foi muita água. Mas aí, se você for pegar, teve vários outros eventos também muito intensos, não tão intensos quanto esse, mas também muito intensos. Então, se a gente tivesse utilizado esses eventos intensos que já aconteceram no passado, que provavelmente deve ter causado deslizamento, deve ter causado alagamento, deve ter causado esses transtornos todos que a gente viveu aqui em janeiro, a gente, talvez, nesse evento aqui, que foi muito intenso aqui de janeiro do ano passado, a gente também tivesse sofrido, mas tivesse sofrido menos, né? Então, se a gente se basear nesse histórico aí de tempo e de clima, e a gente fizer cenários com o que já ocorreu, a gente provavelmente vai estar mais preparado para o que vai ocorrer, ou para o que vem a ocorrer novamente, né? E aqui é das estações automáticas. Então, eu peguei aqui, ó, a gente teve aqui um dia lá em 2008 que choveu 78 milímetros em 1 hora. Em 1 hora. Isso aqui é horário, esse valor aqui. Aqui a temperatura máxima que foi observada aí nos últimos... essa estação é de 2006, então, nos últimos 14 anos. Vocês veem que é 2012, 2015, 2020, as máximas, né? Então, cada vez está aumentando mais a temperatura. Claro que não posso afirmar que está aumentando, mas, assim, os indícios são fortes, né? Então, a temperatura aqui... Eu até lembro que nesse dia aqui eu estava na previsão do tempo aqui, que o meteorologista tinha ficado doente, e eu assumi lá o lugar dele. E aí, nesse dia de 2012 aqui, eu falei, não, essa temperatura aí foi superada, só tinha tido temperatura dessa magnitude lá nos anos 80.
Eu digo, não, isso aí vai demorar mais uns 30 anos para ser superada de novo. Aí, quando foi em 2015, já superou novamente. Em 2020, superou novamente. Então, esses eventos, que tem vários estudos aí mostrando, né, que o aquecimento global e as mudanças climáticas estão fazendo exatamente isso, que é ruim para a nossa sociedade, né? Estão fazendo sobressair esses eventos extremos. Então, um ano faz muito frio, e no outro ano, ou às vezes no mesmo ano, faz muito calor. Ou a estação chuvosa se divide, começa chovendo muito, e no final chove pouco. Ou depois, no outro ano, aí no início chove pouco, e no final chove muito. Então, esse tipo de variabilidade é que a gente tem que compreender melhor e saber se preparar melhor. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que aqui tem a curiosidade que, por exemplo, aqui em 2019, não, não, foi na outra que eu vi. Então, aqui, ó, faz frio em Belo Horizonte, ó, chegou a fazer 7 graus aqui na Pampulha. Então, eventualmente, faz muito frio também aqui, né? E aqui foi a estação nossa aí, o professor Eduardo, é um grande entusiasta e mantenedor da nossa estação lá meteorológica lá da FUMEC, lá na Copasa, perto do Cercadinho, que a gente instalou mais recentemente, então ela tem menos dados. Ela, naquele fatídico dia aqui do dia de janeiro, ó, 29 de janeiro, ela pegou 66 milímetros em uma hora, e na hora seguinte ela pegou mais 62,4. Então, foram 120 milímetros em 2 horas. Então, foi muita chuva, né? Então, foi um caso realmente extremo, assim, foi um evento que tem que se estudar para ver, porque foram vários sistemas meteorológicos atuando em conjunto. Tinha uma zona de convergência bem estabelecida, e formou-se um ciclone extratropical ali no litoral do Espírito Santo, que depois evoluiu para tempestade tropical. Então, formou um forte corredor de umidade que favoreceu esse desenvolvimento desse sistema tão intenso que causou essa chuva catastrófica. Bom, então, já falei do tempo, né, já falei dos extremos, agora vou falar um pouco do clima. Eu acho que eu já falei bastante, né? O clima é definido como a média do tempo meteorológico observado em uma certa região. Então, a gente pega as características climáticas por uma média de 30 anos. Então, lá no nosso site tem as normais climatológicas a cada 30 anos. Agora, vamos ver se a gente vai ter fôlego para esse ano, ou no máximo ano que vem, a gente já atualizar ela para 1990, 2020, né, que é a mais recente, que é mais próxima da nossa realidade, né, embora tenha tido essa variabilidade grande. Bom, então, o exemplo da aplicação é, por exemplo, conhecer o comportamento da estação chuvosa em Minas Gerais. Então, a gente sabe que aqui em setembro tem as primeiras chuvas, então no estado vai chover de 0 a 100 milímetros. Em outubro, se tudo correr bem, chove entre 50 e 100 milímetros, menos lá no norte do estado e mais aqui no sul, no Triângulo. Em novembro, a gente espera que chova entre 150 e 250 milímetros no estado. Em dezembro, no auge, a gente espera que chova entre 150 e 300 milímetros, e 350 milímetros. E assim por diante. Então, essa informação é importante para várias atividades, mas principalmente para a agricultura, né? Para o cara saber a época que chove para poder plantar, né? Então, o zoneamento agroclimático se baseia muito na climatologia, mas é baseado também para construção civil, por exemplo, saber que se você for construir na estação chuvosa, você tem grande chance de ter que parar a sua obra por conta da chuva, né? Então, tem várias aplicações. Então, uma questão aqui que sempre nos intriga é se é mudança ou se é variabilidade. Então, a gente tem variabilidades, tendências,
essa aqui é uma apresentação que até tem o endereço aqui embaixo, que foi feita pelo diretor do INMET, eu acho que foi o ano passado, lá no Senado. Então, eles fizeram tendências de temperatura e precipitação para várias estações nossas que têm um histórico de dados confiáveis e considerável. Então, a gente vê aqui, ó, praticamente todo o Sudeste, com tendência forte aqui, a tendência positiva significativa de aumento na temperatura. Então, isso é a mudança climática de fato. Ou é a variabilidade? Isso é a mudança, né? Então, já tem a tendência, desde os anos 60 até hoje, que está aumentando. Então, a tendência é aumentar ainda, não sabemos até quando, né? Mas é um fato já real. Então, não adianta mais dizer que, não tem mudança. Tem, está tendo. Agora, se é antropogênica, se é natural, não interessa, está tendo a mudança. Então, o que a gente tem que fazer, né? Temos que se conscientizar e procurar coisas mais naturais, que ofenda menos a nossa atmosfera, né? E aqui a precipitação, vocês veem que a precipitação, ela dá uma análise meio, apesar de dar essa tendência aqui de queda no valor, né, de 108 milímetros no total anual, mas o anual, ele é meio enganoso, né, porque que nem, por exemplo, aqui, em Belo Horizonte, ó, a gente tem uma variação muito grande no anual. Então, ó, teve vários casos em que saiu aqui do desvio padrão. E nos últimos 2 anos, curiosamente, o ano de 2019 ficou bem abaixo da média. Então, ele choveu em torno de 900 milímetros no ano todo. E aí, o ano de 2020, só em janeiro, choveu quase tudo que choveu no ano anterior todinho. Então, essa variabilidade é muito importante a gente conhecer e saber. Eu chamo a atenção aqui, ó, nesse gráfico, para o ano aqui de 1963, que eu até quando eu fiz esse gráfico aqui, eu fiquei desconfiado desse dado, eu digo, não pode ser, isso aqui foi mentira. Aí fui olhar outras estações, que eu não estava confiando, fui olhar outras estações aqui, e realmente em 1963 teve uma seca aqui muito violenta. Para vocês terem uma ideia, a média aqui é chover em torno de 1.500 milímetros por ano. Nesse ano, choveu 490 e poucos milímetros. Então, choveu 30% no ano todo. Isso é muita coisa. Aí, é uma pergunta para a gente se fazer. Imagina que o ano que vem chova isso. Será que Belo Horizonte está preparado? Será que nós vamos ter água? O que vai acontecer, né? Porque Belo Horizonte aqui dos anos 60 era bem diferente da Belo Horizonte de hoje, né? Qual o consumo? Quanto aumentou a população? Quanto aumentou a demanda de água, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. E esse gráfico eu fiz só para dizer, né, que muitas vezes a gente conversando na rua, não, nos anos, antigamente, aqui em Belo Horizonte chovia muito mais do que agora, isso aqui é mentira, os dados mostram que é mentira, que os anos mais recentes é que foram os mais chuvosos, que choveu mais. Aí tem a questão da irregularidade, né, então pode ser que tenha tido mais chuvas mais intensas, e no total deu mais, e antigamente chovia mais suavemente, com mais zonas de convergência do Atlântico Sul, mais fraquinhas, que fazia chover mais progressivamente. E aqui a mudança na climatologia de chuva de Belo Horizonte. Então, aqui até o 61 e 90, ó, aqui começou a dar um sinalzinho. Eu vou chamar a atenção para 2 coisas. Aqui, esses gráficos é meio difícil de ver. Mas depois, se vocês pegarem os dados e verem com calma, aqui, ó, em fevereiro, a gente vê que a estação chuvosa, ela tinha um declínio bem suave, né? Então, começava a chover em janeiro, chovia bem em fevereiro, chovia bem em março. E aí, depois começava a chover bem aqui em outubro,
em torno de 150 milímetros, e aí começava a estação chuvosa bem tranquila. E foi indo aqui a progressão. Aqui já no 61,90, ele já está dando um sinalzinho aqui que está diminuindo aqui em fevereiro. E aqui em outubro também, ó. Então, ela estava em torno de 140, 140 e pouco, passou para 120, mais ou menos, aqui em outubro. Aí, foi andando aqui a média móvel, né, que a gente está tanto vendo aí, a média móvel de mortos aí da Covid, né, todo dia. Isso é uma média móvel do clima, né, da normal climatológica. Então, nas últimas 3 normais, já aparece aqui em fevereiro uma queda grande na precipitação. Então, isso implica num veranico. Um veranico é aquele período sem chuva dentro da estação chuvosa. Então, a gente tem a estação chuvosa e, de repente, parou um mês de chover. Um mês sem chover, aquele calorão, a umidade começa a baixar. Isso é crítico, esse veranico é crítico principalmente para o produtor rural, que é bem na época que geralmente os grãos estão se formando, que precisa de chuva, e aí ele leva esse baque. Então, teve vários anos aqui, nos anos recentes, que teve muita quebra na safra aqui de Minas, por conta dos veranicos muito intensos aqui, que têm ocorrido desde a década de 70. E outro fato importante é que aqui, ó, a precipitação em outubro, ela caiu e está em torno de 100 milímetros. Então, ela caiu em torno de 30% a 40%. O que isso implica? Implica em um começo mais tardio da estação chuvosa. Então, a estação chuvosa que antes começava meados de setembro, e aí outubro já começava aquelas pancadas mais frequentes, agora ela está começando meados de outubro e início de novembro. Então, encurtou a estação chuvosa e a estação seca ficou mais longa e mais quente. Se a gente olhar lá aqueles dados lá de temperatura máxima, as temperaturas máximas lá, elas vão mostrar que geralmente é setembro e outubro que ocorrem os picos de temperatura máxima. Então, a estação seca está ficando mais longa e mais quente, e a estação chuvosa mais curta e mais irregular. Isso é muito preocupante, assim, do ponto de vista da adaptação, né? Então, a gente tem que se adaptar a essa nova normal aí. E aqui, esse gráfico aqui, eu só botei aqui para ilustrar um pouco os máximos e os mínimos dos meses, ó. Então, eu peguei todos aqui, as médias climatológicas, todas essas médias, e aí a mínima e a máxima, né? E essa aqui é a atual, ó. Então, a atual aqui está no mínimo aqui em fevereiro, ó, e mais ou menos aqui no mínimo aqui em outubro. Então, eu não sei se vai diminuir ainda em outubro, mas, por exemplo, esse ano a gente já teve uma diminuição aqui em abril, né, em março e abril. Então, a gente teve chuva bem abaixo da média aqui e bem abaixo da média aqui. Então, quando for fazer a próxima normal, esses dados já puxam aqui para baixo, né? Então, isso é uma coisa dinâmica, né? Essas normais climatológicas, elas vão mudando com o tempo mesmo. E a gente é que tem que se adaptar, né? E aqui, essa aqui é a questão que os professores vão colocar aí na prova depois, para vocês explicarem aí tudo certinho aí, o que cada setinha dessa corresponde a cada processo meteorológico e como que vai e volta aí. Mas assim de setinha tá fácil demais, cara. Vai ser só com as equações, né, professores? Nós já combinamos aqui, vai ser a equação de cada parcela dessa setinha aí. Então, aqui está um pouco da explicação de por que os modelos meteorológicos não são perfeitos ainda. Então, tem muitas interações e muitos processos de realimentação. Então, por exemplo, as nuvens, dependendo do tipo de nuvem, ela cria cristais de gelo no topo e reflete a radiação, e vai diminuir a temperatura na superfície. E se for uma nuvem menos densa, que não cria cristais de gelo, ela deixa a radiação passar e vai causar mais efeito estufa e vai aumentar a temperatura na superfície.
Isso a gente sente de vez em quando a gente reclama, pô, o tempo hoje está abafado, né? É esse processo que ocorre. Então, intensifica o efeito estufa natural das nuvens, né? Então, a gente tem essa série de interações aqui, e cada interação dessa, nem sempre ela é resolvida com certeza, assim, né? Então, a gente tem vários processos desses que são parâmetros, que são parametrizados dependendo da época do ano, dependendo do local, dependendo das interações, se é convectivo, se é uma chuva mais convectiva, se é uma chuva mais dinâmica. Então, tem várias interações que ocorrem. Bom, já estou concluindo, acho que eu já falei demais aqui, já acho que quase passei do meu tempo. Então, a melhor ferramenta da gente ter essa previsão climática é conhecer as características, as possíveis variabilidades climáticas e se preparar para os possíveis cenários que já ocorreram. Então, se a gente tiver preparado para o que já ocorreu de variabilidade, com certeza a gente vai estar muito melhor preparado para as mudanças que porventura venham a acontecer, ou para a variabilidade que vai acontecer daqui para frente, né? Então, mas sempre existe a possibilidade de ter um fenômeno normal, né, anormal, assim. Vocês que são da aviação aí, tem bastante gente aí, né, pessoal que está fazendo ciências aeronáuticas, né, então tem a possibilidade de vocês se debaterem aí com uma tempestade perfeita, né, que pode ser vários sistemas atuando em conjunto e provocando um super evento que seja, assim, catastrófico, né. Aí a gente tem alguns exemplos aí ao longo do planeta, né, o furacão Katrina, tem fenômenos que ocorrem aí, eventualmente, algum que sai fora do eixo, né. Então, essa é uma frase, até nem coloquei o crédito aqui para ele, mas é do professor Pedro Dias, lá da USP, que se a gente estiver bem preparado para a variabilidade natural do clima, com certeza nós vamos estar muito mais preparados para as mudanças climáticas que vão ocorrer, que já estão ocorrendo por conta do aquecimento global e do que a gente está causando aí no planeta, tanto naturais quanto antropogênicos. E como é que a gente pode, então, se preparar e saber e utilizar essas ferramentas? Utilizando das melhores formas possíveis. Utilizar a informação, sempre dando preferência para os órgãos oficiais, porque a gente está no mundo de fake news, e tem muitas aí, todo ano circula aqui uma desgraça do pior inverno dos últimos 200 anos, aí circula no WhatsApp, e a gente tem que ficar aqui desmentindo isso. Então, sempre dá prioridade para os órgãos oficiais. Quando for tempo, clima, avisos de defesa civil. Então, sempre acreditar e no caso, assim, de eventos extremos que tenha previsão, no caso daquela chuva de janeiro do ano passado, a gente conseguiu avisar, assim, com 2, 3 dias de antecedência. Então, todos os órgãos conseguiram se preparar. Então, a catástrofe podia ter sido bem pior se não tivesse aviso nenhum. Tanto é que aqui o Calil o povo começou a xingar, dizendo que ele tinha esquema, que ele começou a botar um monte de máquina pesada nos locais específicos da cidade. Então, isso agilizou, tanto em hipótese de salvamento, né, de pessoas, né, que a vida é o mais importante, quanto de evitar alguns possíveis prejuízos, né, fechou a Tereza Cristina quando começou a chover. Imagina, se tivesse engarrafamento na Tereza Cristina e transborda lá o Arrudas, né, então que prejuízo a gente ia ter? Então, a gente sempre tem que tentar utilizar essas informações para o nosso bem, e sempre ter essa consciência de que a nossa vida é a mais importante. Então, não vai se arriscar no meio de inundação aí, que não vale a pena. Então, era isso, professor. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado da galera. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, reclamação, nós estamos aqui à disposição para esclarecer, tá? Muito obrigado mais uma vez. A gente
A gente que agradece, Lisandro, a gente que agradece muitíssimo pela sua apresentação. Acho que temos aí uns 5 minutos para alguém que queira fazer alguma pergunta. Quem é que quer se manifestar? Fique à vontade. Eu acho que tem alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver aqui. Já viu aí? Engenheiro ambiental, para trabalhar nessa área, precisa fazer uma pós, né? Acho que tem apenas uma disciplina focada nessa área no curso. Aí eu acho que, provavelmente. Aqui que eu sei de curso de ciências atmosféricas, tem só na Universidade de Itajubá, né, que é um curso recente que eles criaram há pouco tempo. Mas tem várias pós-graduação nessa área. Na época mesmo que eu me formei, eu estava sem emprego, eu me inscrevi em 7 programas de pós-graduação que estavam mais ou menos nessa área. Então, tem vários aí no Brasil, até é possível conseguir bolsas, às vezes, para fazer pós-graduação. Na atual circunstância do governo, eu acho difícil conseguir bolsa, mas sempre há uma esperança, né? E só tinha essa aqui. Ok. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se não, eu quero fazer uma, Lisandro. Na verdade, eu estou, assim, assustado com o volume de prestação ou com a ausência da prestação no mês de abril, especialmente, sabe? Ah, sim. Assim, eu fui observador meteorologista durante muitos anos, assim, pela Força Aérea, assim, em Confins, desde a fundação de Confins, pelo menos uns 30 anos, tem alguns dados sobre isso. E, como você disse, a, a escassez de chuva começou já em março, mas abril, especialmente, pelo menos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, abaixo de 10 milímetros de precipitação. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: isso foi só aqui ou foi assim, já que vocês têm uma rede bastante ampla de estações pelo estado, pelo país inteiro, ou se essa pouca precipitação aconteceu no estado inteiro? No estado inteiro, e foi em grande parte do Brasil, centro-oeste, praticamente todo ali. Então, a gente teve muito pouca chuva aí, principalmente nos reservatórios ali apesar que Três Marias tá cheio ainda do ano passado, né? Mas a gente teve bem pouca chuva aí, no Triângulo foi bem abaixo da média, então, grande parte do estado com pouca chuva. É uma variabilidade aí que a gente até fez a classificação aqui do abril, acho que ficou o quarto abril mais seco. Teve só três meses que teve 1,0 em 59 e depois acho que teve 0,1, 0,2. Mas é que esse ano tá difícil assim, porque desde março, né? Já vem desde março, né? Então, as projeções aqui são não muito agradáveis, né? Então, a gente provavelmente vai sofrer muito aí com o tempo seco, principalmente agora, o resto de maio e junho, julho e ainda agosto, né? E agosto, possivelmente, com seca e fumaça, né? Porque provavelmente vai ter incêndio adoidado, né? Então, essas informações não servem, né, para a gente já ter, quem tem problema de alergia já compra as bombinhas aí, porque vai ser feio o negócio. E depois tem outra coisa, 490 milímetros no mês em 1963, no ano inteiro, 490 é a No ano inteiro. prestação de um mês só, poxa. E isso em 63, você falou em zero de prestação em abril de 59. Isso. Por acaso é o ano que eu nasci. Mas assim, pô, só que deixar de chover agora é diferente do que deixar de chover. Belo Horizonte tem, a região metropolitana tem alguns milhões de pessoas aqui, então aí que fica o cuidado. A água é o bem mais precioso que existe, e que deve ser usada com extremo cuidado para que a gente não tenha problema aí. Os meses tristes ainda estão por vir. Pois é, eu estava até pensando aqui em fazer algum documento, talvez eu ainda faça aí, porque já era para estar começando conscientização aí, né, por precaução, né? Talvez, pode ser que por alguma coisa do destino aí, comece a chover antes. Mas o que a gente viu nos últimos anos é que a estação seca está ficando mais longa e mais
e mais quente e mais seca, né? Então, a tendência é começar a chover lá para outubro, novembro. E aí, será que a gente tem água até lá? Esse negócio da Vale aí, que a gente teve o negócio do Paraupeba, né? Não sei se já terminaram aquela adutora que eles iam fazer, né? Então, é a gestão que os governantes têm que ter essa noção para tomar as atitudes, né? A Copasa mesmo começou a fazer uma campanha aí de economia de água, né? Que nem teve em 2014, né? 2014 não faz tanto tempo assim, faz 6 anos aí, né? 6 anos a gente teve problema grave aqui de água, de falta d'água. A gente chegou ao ponto de ter racionamento. Acho que até teve racionamento, né? Então, pode ser que se repita. A gente não tem condição de avaliar aqui, porque eu não tenho muita noção dos níveis dos reservatórios, né? Mas, assim, com base no que pode ocorrer daqui até outubro, novembro, vai ser muito consumo para pouca recarga, né? Na verdade, a gente tem conversado, aliás, o tempo todo com os alunos sobre o cuidado com o uso da água. Mesmo na época a água tem que ser tratada com muito carinho. Agora, ainda mais. Sim. Para a gente. E olha que nós moramos no estado que é a caixa d'água do Brasil, costuma se dizer por aí. Eu acho que já foi. Hoje em dia, eu acho que aqui a precipitação aqui, ela tem sido muito irregular. Aqui, eu estou aqui há 13 anos. Desses 13 anos aí, eu acho que eu peguei 1 ou 2 estações chuvosas, assim, que foi aquela da climatologia, parecendo o gráfico da climatologia. As outras estações, muito irregulares. Começa chovendo bem, depois seca, ou atrasa e chove muito no mês, ou chove muito no mês e não chove nada em 2 ou 3. Então, a caixa d'água, eu acho que ficou no passado. Aqui a gente já tinha que mudar essa visão para regular melhor essas vazões de água, né? Porque a variabilidade inviabiliza, né, muitas atividades. Por exemplo, se passar 2 ou 3 anos chovendo abaixo da média, os reservatórios de energia vai tudo lá para baixo, né? Então, a gente já começa a pagar por conta da energia. E a água também. O problema crônico aqui, que é no norte e nordeste, eu fui fazer alguma coisa lá em Águas Vermelhas. Aí a gente tem uma estação lá. Tem uns 10 anos. Eu fiz a média lá, deu média lá, de 10 anos, abaixo de 400 milímetros. Por ano. Então, ali já está, de semiárido, já está passando para árido já. Então, e aí chove muito, tipo assim, chove em dezembro, janeiro, e o resto do ano é seca, pó e carro-pipa e aquele negócio, né? Isso tudo é muito sério. Eu voltei, eu sou do Vale de Jequitinhonha, eu voltei lá depois de 40 anos, meu amigo. Realmente a coisa mudou muito, muito, muito. A professora Renata quer fazer uma pergunta, Lisandro. Olá, tudo bom, Lisandro? Tudo Excelente bem, palestra. obrigado. Muito bom. É muito bom aprender cada vez mais. Só antes de fazer a pergunta, eu queria fazer o comentário que realmente a gente perdeu o plano B, que era o Paraupebas, né? A construção de uma elevatória, então é muito preocupante. 2013, 2015, o nível dos reservatórios diminuiu muito, né? Só passava na televisão o volume morto lá de São Paulo, né? Então, foi um momento bem complicado, né? E a gente não tem garantia de que a próxima estação chuvosa vai ser boa. E se for ruim, né? E se começar tarde e for abaixo da média, como é que a gente vai se virar? Então, você tem que ver aí as projeções aí, pegar a pior estação chuvosa que teve aí nos últimos, na história e botar de projeção, ó. Se acontecer essa, como é que nós vamos fazer? Vai ter água? Vamos ter que buscar água onde? Vamos ter que perfurar poços, vamos ter que... Então,
se não acontecer, melhor, né? Mas a gente tem essa condição de sempre se preparar para o pior, esperando que não aconteça, mas está preparado. Se acontecer, a gente já sabe o que fazer, né? Se a gente tem problema com quantidade, então qualidade é algo que a gente também tem de investir, né? E sim. não é deixar de poluir, né, os ambientes aquáticos. Mas eu queria te perguntar, eu sou biólogo, então vou muito nessa linha da ecologia. É muito preocupante a situação, né, que o Pantanal viveu ano passado. Essa semana, me parece que eles estão tomando uma série de medidas para tentar evitar novamente uma grande queimada, né? 30% do Pantanal foi perdido. Eu queria saber se você tem alguma informação, se há um quadro mais preocupante naquela região, né? Mais a oeste, né? E se você tem alguma informação do que está acontecendo numa região que é muito úmida. Mas a estação seca lá do Pantanal, ela coincide com a nossa estação seca, então tem um pouquinho de variação mais para o sul ali, mais para o Mato Grosso do Sul, que é um pouco mais úmido, mas lá para o Mato Grosso, e aquela grande região ali, ela coincide com a nossa estação seca. A questão é que as anomalias estão acontecendo, né? Então, cada ano acontece uma anomalia diferente, mais intensa, né? Então, a gente tem aqui, que nem aquele gráfico que eu mostrei do exemplo daqui, dá para ver, né? Um ano choveu 900 milímetros, no outro choveu 2.000 milímetros, mas 900 em um mês só. Então, é muito complicado. Então, a tendência, eles também devem ter começado lá a estação seca praticamente junto com a gente, já não está chovendo lá pelo menos uns 30 dias. Então, a tendência, se não teve, eu não sei a situação dos rios lá, né, porque lá é muito alagado, né, então, se não teve a recarga suficiente ao longo da estação chuvosa desse ano, é possível que eles venham a enfrentar novamente grandes incêndios lá. Apesar que o incêndio, ele tem uma coisa meio cíclica, assim, né? Porque o ano passado, quando foi muito grave, provavelmente deve ter queimado grande parte da matéria orgânica que tinha disponível. Então, aí demora 2 ou 3 anos até crescer novamente as árvores, os arbustos, para ter matéria orgânica para poder queimar de novo. Então, tem mais ou menos um ciclo. Na época que eu estava no INPE, tinha um rapaz lá que estudava isso, que ele via que, tipo assim, a intensidade dos incêndios aumentava a cada 2 anos, porque era o tempo da mata, né, dos arbustos, de crescer, de criar mais matéria para queimar de novo, né? Então, tem esse ciclo. Então, talvez não vai ser tão intenso como o ano passado por conta disso, porque já não tem muita coisa para queimar. Eu lembro que aqui em Minas, eu acho que tem o ano passado teve muito incêndio aqui, né, nos parques aqui dentro de Belo Horizonte. Mas teve um ano que eu andei aqui pelo estado que parecia, assim, era tudo preto, queimou o estado todo. Eu não sei como é que foi combatido os incêndios, porque foi incêndio demais. O Sulina Andrade, um pequeno parque ali na Pampulha, que queimou, né? Pois aí depende, né, porque tem árvore que morre e tal, e não brota mais. Então, é uma regeneração meio lenta, né, para ter combustível para queimar de novo, né. Então, tomara que dê menos esse ano, né? Lisandro, mas assim, as condições climáticas estão muito favoráveis para incêndio. Vai ter para onde ir. Aqui estão. Olha aqui, o Wesley Albert está dando os parabéns e excelente palestra, disse que vê você com frequência lá no MGTV. O Vinícius Oliveira, Vinícius Bortolini, a pergunta dele é o seguinte: ele gostaria de saber se existe algum dispositivo, alguma maneira de induzir a precipitação. Se existe, você considera um método útil para sanar a seca como a deste mês?
Na verdade, a gente tem uma polêmica muito grande na ciência por conta disso. Que tem umas empresas ali de São Paulo, que os caras dizem que pulveriza nas nuvens e chove. Só que, para isso ocorrer, a nuvem tem que ter um certo desenvolvimento vertical. Então, você nunca sabe se ela já ia chover de todo jeito, ou se choveu por conta da pulverização. E aí não tem laboratório, né, para você conseguir colocar isso e ver, não, pô, eu pulverizei e choveu mais do que devia. Não tem como aferir. Então, uma questão do ovo e da galinha. Você não sabe se já ia chover de todo jeito ou se... Porque precisa ter um certo desenvolvimento. Mas tem isso aí, tem várias teorias aí de manipulação do clima. Agora, recente, teve um caso da China, eu não estou lembrado direito aqui, eu lembro que, se você botar no Google aí, China quer manipular o clima, até o pessoal lá, os países vizinhos dela, está meio preocupado lá, que ela está querendo desviar a chuva toda lá para ela. Agora, como que eles vão fazer isso, eu não sei. Mas tem diversas teorias aí malucas de manipulação do tempo, né? Ok, mas alguém quer fazer mais uma pergunta? Breve, porque o tempo está indo. Até porque, se não, alguém ia falar? Só eu, o Lisandro, o professor Giba, só queria agradecer, eu estava até escrevendo aqui para agradecer, mas se deu a oportunidade, eu queria agradecer, muito obrigado pela sua palestra, foi muito boa, muito enriquecedora, muito obrigada também ao professor Giba, que nos proporcionou, não é, que fez o contato e chamou o senhor para essa palestra, a professora Renata, né, também com sua simpatia aí, dá para a gente matar um pouquinho a saudade de todos. Eu também terei aula agora, tenho aula agora, mas eu quero agradecer, tá? E falar que eu acho que os nossos alunos, eles tiveram, basicamente, assim, uma aula, né, para um especialista, então eles tiveram, hoje, nós também, o privilégio de assistir sua palestra. Foi muito boa mesmo e foi um privilégio. Eu agradeço muito, de coração, em meu nome e em nome dos alunos. Eu é que agradeço a oportunidade aqui, é sempre uma satisfação aqui conseguir falar para uma galera jovem aí. Isso aí. Dá uma satisfação e também assim, uma das poucas formas, o governo não investe em divulgação, né? Em a gente divulgar que tem esses produtos que são gratuitos e já foram pagos pela sociedade, estão disponíveis para usar. Então, é uma das poucas chances que a gente tem de fazer essa divulgação. Então, usem os dados, viu, porque já estão pagos, vocês já pagaram por eles, já pagaram em forma de imposto, já contribuíram. Então, usem os dados da melhor forma possível nas aulas, bota os alunos aí para pesquisar, para fazer relação a professora que é bióloga com o clima, com o crescimento aí das plantas ou com alguma coisa, façam esse dado render mais para o país, né? Porque acho que esse que é o objetivo principal. Quanto mais gente usar e mais utilidade tiver esses dados, mais o nosso trabalho vai ser valorizado e a gente vai ter condição de fazer mais coisas, né? Ok, obrigado. Obrigado, Leila. Obrigado, professora Renata, professora Leila. Estamos sempre à disposição aqui. Tá, Jó. Obrigado a todos os alunos pela presença aí. Principalmente obrigado, professor Lisandro, por sua disponibilidade, por trazer informações tão importantes para nós, tá bom? Valeu muito a sua presença aqui com a gente. A FUMEC agradece, a gente agradece de coração. Muito obrigado, tá bom, pessoal? Tá, Jóia. Valeu. Um Grande abraço. abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Grande